Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Tayla. E aí, estão animados, crianças? Muito bem, então vamos ver qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Olhem aí na telinha de vocês. Muito bem, o nosso objetivo será ler, representar, comparar e ordenar números naturais menores que 10.000. Então, para nós iniciarmos a nossa aula, vejam aí em casa o material que vocês vão precisar. Corre lá pegar o lápis, borracha e caderno. Deixem sempre aí pertinho de vocês, crianças, o estojo de vocês e o caderninho de vocês quando iniciar as aulas. Aí já fica mais fácil, não é mesmo? Muito bem. Então, para iniciar, olhem o desafio que a professora trouxe para vocês. Olha só, Nicole quer resolver o desafio proposto por sua professora. Vamos ajudá-la? Então, olhem aí o desafio que a professora propôs. Qual é o maior número e o menor número que podemos formar com os algarismos abaixo sem repeti-los? Então, olhem só os algarismos. O algarismo 3, o algarismo 9 e o algarismo 1. Muito bem, então observem aí, crianças. Nós temos 3 algarismos, então nós vamos ter um número com 3 ordens. Unidade, dezena e centena. Muito bem. Então, para eu formar o maior número, eu preciso colocar quem será na ordem das centenas? Isso mesmo, o maior algarismo que eu tenho. Então, já dei uma dica para vocês. E aí, conseguiram montar o maior número? Vamos ver se vocês acertaram. O maior número é o 931. Muito bem. E o menor número, crianças? Se para eu montar o maior número, eu preciso colocar na minha maior ordem o maior algarismo, então para montar o menor número, eu preciso colocar o menor algarismo na maior ordem, na ordem das centenas. E aí, crianças, já sabem qual é? O número 139? Acertaram, crianças? Ah, que legal! Muito bem, vocês são muito espertos. Então, agora é a hora do jogo. Para nós iniciarmos o nosso jogo, vamos ver quais são as regras. Então, o nome do nosso jogo é Formando Números. Os jogadores serão a professora e a Nicole. Nós vamos os materiais necessários. Teremos 40 cartas numeradas do 0 ao 9. E as regrinhas, crianças? As cartas serão embaralhadas. Em cada rodada, os jogadores ganharão 4 cartas. Os jogadores deverão montar o maior número possível com os 4 algarismos que receberam, sem repeti-los. E ganha o jogador que montar o maior número. Muito bem, então podem vir aqui com a professora. E aqui a Nicole já está aqui comigo na bancada, crianças. Muito bem. Podem vir com a professora aqui. Ótimo, então vejam. A professora já trouxe aqui a Nicole para jogar junto com a professora e as 40 cartinhas, certo? Então, observem aqui na bancada com a professora. Olha, vou embaralhar as cartas agora, certo? Olhem só. A professora vai embaralhar e vou distribuir. Olha, 4 cartas para a Nicole. Vejam só. 1, 2, 3, 4. E 4 cartas para a professora. Ai, quem será que vai ganhar? Vamos deixar aqui do ladinho. Então, vamos ver aqui, crianças. Vamos começar pelas cartinhas que a Nicole recebeu. Então, ela tirou o algarismo 3, o algarismo 0, o outro algarismo 0. Opa, deixa a professora virar.
e o algarismo 7. Muito bem, então vamos ver qual será o maior número que a Nicole vai conseguir montar com esses algarismos? E para nos ajudar, a professora trouxe aqui a máquina de números que vocês já conhecem, crianças. Por quê? Para vocês conseguirem observar as ordens que a professora vai posicionar os algarismos. Então, para eu montar o maior número possível da Nicole, eu preciso colocar na minha maior ordem, que é a unidade de milhar, porque eu tenho 4 algarismos, então o meu número ele terá 4 ordens. Então, eu vou ter que posicionar aqui na unidade de milhar o maior algarismo. Então, vamos posicionar com a professora entre os algarismos que estão aqui, 3, 0, 0 e 7. Qual é o maior algarismo? Isso mesmo, crianças, é o 7. Ótimo! Agora ficou fácil, não é mesmo? Entre o 3, o 0 e o 0, aqui na minha centena, eu vou ter que colocar o maior também. Qual deles é o maior? Ótimo! É o 3. Muito bem. E como eu tenho 2 zeros, então eu vou colocar um aqui na minha dezena e outro aqui na minha unidade. Vamos ver qual foi o número que a Nicole formou? Ela formou o número 7.300. Ótimo! Então, agora a professora vai colocar aqui em frente o número que a Nicole formou. Agora, vamos ver aqui do ladinho as cartinhas que a professora recebeu, crianças. Então, vamos ver. A professora ganhou o algarismo 5, o algarismo 3, outro algarismo 3 e o algarismo 4. Muito bem, então agora vamos posicionar aqui com a professora. Olha só, então, entre esses algarismos aqui que a professora tirou, crianças, qual deles é o maior? É o 5, é o 3 ou é o 4? Isso mesmo, é o 5, então eu vou colocar ele aqui, na unidade de milhar. Muito bem. Então, agora, vamos ver aqui com a professora. Entre o 4 e o 3 que está aqui, qual deles é maior para nós posicionar aqui na centena? Isso mesmo, é o 4, ótimo! E como nós temos aqui o 3, então nós vamos posicionar ele aqui na dezena e o outro 3 aqui na minha unidade. Muito bem! Que número a professora formou, crianças? O número 5.433. Ótimo! Então, vamos ver agora com a professora aqui quem ganhou a primeira rodada. Vejam só. Olhem só. Vamos observar aqui. Vamos observar, crianças, o número que nós formamos. A Nicole formou o número 7.300 e a professora formou o número 5.433. Observem na unidade de milhar, crianças. Na unidade de milhar, a Nicole tirou o 7 e a professora tirou o algarismo 5. Qual número? Vamos comparar os números. Qual é o maior número aqui, observando a ordem da unidade de milhar? Será que é 7.000 ou 5.000? Isso mesmo, 7.000 é maior, então não precisamos mais observar as outras ordens, já conseguimos descobrir que quem ganhou a primeira rodada foi a Nicole. Então, observem, crianças, a professora trouxe aqui para vocês esse símbolo, que é o símbolo de maior e o símbolo de menor. Muito bem, crianças. Esse símbolo, ele fica aberto. Olha, aqui o símbolo de menor, ele vai ficar fechadinho para o menor número e ele vai ficar aberto, olha só, para o maior número. Então, vamos observar aqui. O número 7.300, ele é maior ou é menor que o número 5.433?
Isso mesmo, ele é maior. Então, observem aqui. A professora vai deixar esse símbolo abertinho para o número maior. Ótimo, crianças. Deixa só a professora escrever. Agora a professora vai escrever aqui nesse papelzinho os números que saíram, certo? Então, vejam. O da Nicole foi o número 7.300. Muito bem, na primeira rodada. E o da professora foi o número 5.433. Muito bem. Então, olhem só. Então, nós chegamos à conclusão que o número 7.300, ele é maior que o número 5.433. Olha só, a professora também trouxe aqui, crianças, uma tabelinha para nós marcarmos as rodadas. Então, já conseguimos ver que quem ganhou a primeira rodada foi a Nicole. Então, vejam só, a professora vai marcar um xizinho aqui na Nicole. Muito bem, crianças. Então, vamos ver aqui quem ganhou a primeira rodada. Já vimos que foi a Nicole. Então, observem aqui, a professora já marcou um xizinho aqui no nome da Nicole. Agora, nós vamos jogar a próxima rodada. Vejam aqui. Então, vou embaralhar novamente as cartinhas. Muito bem. E vou entregar aqui 4 cartas para a Nicole e 4 cartas para a professora. Muito bem. Então, vamos ver aqui, vamos ver as cartinhas que saíram para a Nicole. Saiu o algarismo 6, o algarismo 2, outro algarismo 2 e mais um algarismo 6. Ótimo! Então, vamos pegar a nossa máquina de números novamente, crianças, para nós analisarmos aqui. Então, vamos ver aqui com a professora. Saiu o número algarismos repetidos, mas não tem problema. Então, entre os algarismos 6 e o algarismo 2 que estão aqui, qual deles é maior? Comparem aí. Será que é o 6 ou é o 2? Lógico que é o 6. Então, vejam, a professora vai posicionar o 6 aqui na unidade de milhar. Muito bem. E o próximo que a professora vai colocar aqui na centena? Qual é o algarismo? Isso mesmo, é o 6 novamente. Ótimo! Agora só sobrou os algarismos 2. Então, um algarismo a professora vai colocar aqui na dezena e o outro aqui na unidade. Muito bem! Qual foi o número que a Nicole formou, crianças? O número 6.622. Muito bem. Então, vamos deixar aqui em frente a Nicole para que nós possamos ver o número que a professora vai formar agora. Então, olhem só. Para a professora saiu o algarismo 3, o algarismo 9, o algarismo 1 e o algarismo 7. Muito bem, crianças. Então, vamos posicionar aqui com a professora também. Olha só. Então, vejam aqui na bancada com a professora, crianças, observando os algarismos que saíram. Qual é o maior algarismo que eu tenho aqui entre eles, que eu vou colocar aqui na minha unidade de milhar? Vejam, eu tenho 3, o 9, o 1 e o 7. Qual deles é maior? Isso mesmo, é o 9. Ótimo! Vejam só. Agora, para eu posicionar aqui na minha centena, eu também vou comparar os números que estão aqui e vou posicionar na minha centena o maior novamente. É o 3, o 1 ou o 7? Muito bem, crianças, vocês são muito espertos, é o 7. Ótimo! E agora, entre o 3 e o 1, qual é o maior que a professora vai colocar aqui na dezena?
Isso mesmo, é o 3. E na minha unidade eu vou colocar o 1. Perfeito, crianças. Vamos ver qual foi o número que a professora montou? Foi o número 9.731. Ótimo, então vamos observar aqui ao lado do número que a Nicole formou. Vamos ver quem ganhou a segunda rodada, crianças? Vejam só. A Nicole formou o número 6.622 e a professora formou o número 9.731. Observe, na unidade de milhar, a Nicole colocou aqui o algarismo 6. Então, e a professora colocou o algarismo 9. Qual deles é maior? É o 6 ou é o 9? Isso mesmo, é o 9. Aqui eu já tenho 9.000 e 6.000 é menor que 9.000. Então, quem ganhou a segunda rodada, crianças? Vejam só, 6.622, vamos pegar aqui o nosso símbolo. Ele é maior ou ele é menor que 9.731? Muito bem, 6.622 é menor que 9.731. Então, vejam, o meu símbolo está fechadinho para o número menor. Ótimo, crianças. Então, vejam aqui. Então, a professora ganhou a segunda rodada. Muito bem. Então, vejam só. Empatou. Vou colocar aqui agora e vou escrever aqui nas minhas plaquinhas os números que saíram nessa rodada. Vejam só. Então, a Nicole tirou o número 6.622. Muito bem. E a professora tirou o número 9.731. Ótimo, crianças, muito bem. E agora vamos para a nossa última rodada para ver quem vai ganhar o jogo. Muito bem, deixa eu deixar minhas cartinhas aqui, pegar as outras cartinhas, vou embaralhar novamente e entregar. Olha só, para a Nicole, 4 cartinhas e para a professora, 4 cartinhas. Muito bem. Vamos ver aqui da Nicole, crianças? Ótimo, olha. Primeiro algarismo 1, o segundo algarismo 8, o terceiro algarismo 5 e o quarto algarismo 2. Muito bem, então deixa a professora trazer aqui a máquina de números. Ótimo. Então agora, crianças, vamos ver aqui com a professora. Entre os números que saíram aqui, qual é o maior algarismo? Observem aí em casa e fale para a professora. Isso mesmo, é o 8. Então, vejam, a professora vai posicionar o algarismo 8 aqui na unidade de milhar. E agora, comparem os números que ficaram aqui, crianças. Entre o 1, o 5 e o 2, qual deles é o maior algarismo para a professora posicionar aqui na centena? Isso mesmo, o 5. Ótimo! E agora, para posicionar na dezena, a professora vai colocar o 1 ou o 2? Isso, perfeito, crianças, o 2. E na unidade, o 1. Muito bem, então vejam o número que formou. 8.521. Muito bem, deixa a professora colocar aqui. Ótimo. E agora vamos ver os algarismos que a professora recebeu, crianças. Muito bem. Então, observem aqui. A professora, olha só, o algarismo 0, a professora ganhou. O algarismo 4, o algarismo 7 e o algarismo 0. Muito bem. Então, entre esses algarismos que saíram aqui da professora, qual deles é maior?
Isso mesmo, é o 7. Então, a professora vai posicionar na minha maior ordem, que é a unidade de milhar. E agora, crianças? Entre o 0, o 4 e o 0, muito fácil, não é mesmo? É o 4, ótimo. Então, vou posicionar aqui na centena. E agora sobrou os algarismos zeros, um na dezena e outro na unidade. Muito bem, vejam só o número que a professora formou. O número 7.400. Muito bem, vamos comparar aqui os números que nós formamos na terceira rodada e ver quem ganhou essa rodada, crianças. Então, vamos ver aqui com a professora. O número que a Nicole tirou foi o número 8.521 e a professora tirou o número 7.400. Comparando aqui a unidade de milhar, crianças, quem tirou o maior algarismo na unidade de milhar? Foi a Nicole ou foi a professora? Isso mesmo, foi a Nicole. Olha só, ela tirou o 8. Então, ela já fez o número 8.000 e aqui a professora fez o número 7.000. Então, já podemos concluir que o número 8.000 aqui da Nicole ganhou. Então, vejam, 8.521 e 7.400. Então, nós podemos concluir o que, crianças? Que 8.521 é menor que 7.400 ou ele é maior? 8.521 é maior que 7.400. Isso mesmo, ele é maior. Muito bem. Então, vejam, o meu símbolo aqui, ele está aberto para um número maior. Muito bem, crianças. Deixa a professora marcar aqui na folha quem ganhou a terceira rodada. Então, a terceira rodada, quem ganhou foi a Nicole. Então, a Nicole, ela ganhou o jogo. Vejam só, que legal, muito bem. Deixa a professora também escrever aqui nesses papeizinhos os números que acabaram de sair, tudo bem? Então, olhem aqui com a professora na bancada. Então, saiu o número 8.521, certo, crianças? E também saiu o número 7.400, muito bem. Então, agora, crianças, vamos ver aqui com a professora. Aqui na bancada com a professora, crianças, os números que saíram durante o jogo. Então, podem olhar aqui na bancada com a professora. Muito bem, crianças. Então, vejam aqui os números que nós formamos. Vejam só, nós formamos o número 7.300, o número 5.433, o número 9.731, o número 6.622, o número 8.521 e o número 7.400. Vamos ajudar a professora a posicionar esses números em ordem crescente? Lembrem-se, crianças, que em ordem crescente os números começam do menor e vão aumentando. Então, entre esses números, qual é o menor número que nós temos, crianças? Vejam só, vamos analisar as unidades de milhar. Aqui eu tenho 7.000, aqui o 5.000, o 9.000, o 6.000, 8.000 e 7.000. Qual deles é o menor? Isso mesmo, é o 5.433. Ótimo! E agora, crianças, o próximo que nós vamos posicionar aqui, eles estão aumentando. Então, a professora vai colocar aqui o 7.300, o 9.731, 6.622, 8.521 ou 7.400? Isso mesmo, opa, é o 6.622, olha só, eles estão aumentando. Agora, observem aqui com a professora os números que sobraram. Entre eles, crianças, olha só, aqui eu tenho na unidade de milhar o 5, aqui eu tenho o 6, o próximo na unidade de milhar será o qual? 7.000, 8.000 ou 9.000? Isso mesmo, eu tenho 2 aqui, vejam só. Mas e agora, crianças? Entre os 7.300 e os 7.400, qual deles é o menor?
Muito bem, crianças. Então, vejam, entre os números aqui 7.300 e 7.400, o próximo aqui é o 7.300. Muito bem. Então, vejam, a professora vai posicionar ele aqui. E agora, lógico, o 7.400. Observem aqui. Muito bem. Agora está fácil. Qual é o próximo número aqui em ordem crescente, crianças? É o 9.731 ou 8.521? Isso mesmo, é o 8.521, porque ele é menor aqui que 9.731. Então, olhem só, agora vem o 9.731. E nós concluímos a nossa ordem crescente, onde os números iniciam do menor e vão aumentando. Muito bem, crianças. Então, agora vocês podem olhar aí na telinha de vocês que a professora trouxe uma problematização para vocês. Então, vamos ler com a professora? Pedro e Eduardo estão jogando ou formando números. Observem quais cartas eles tiraram na primeira rodada. Então, observem. O Pedro tirou o 3, o 2, o 7 e o 5, e o Eduardo tirou o 0, o 2, o 7 e o 5. Qual deles pode fazer o maior número possível com as cartas que tem? Então, vamos analisar ali as cartinhas do Pedro, crianças. Qual é o maior algarismo que ele tem? Muito bem, o 7. E agora na centena, qual é o maior? Isso, 5. Na dezena, o 3, ótimo. E na unidade, o 2. Muito bem, então o Pedro formou o número 7.532. Vamos observar o Eduardo. O Eduardo tirou na unidade de milhar. Qual nós vamos colocar, crianças? Isso mesmo, o 7. Agora na centena, o 5, na dezena o 2 e na unidade o 0. Muito bem, o Eduardo formou o número 7.520. Então, qual deles ganhou a primeira rodada, crianças? Qual deles formou o maior número com as cartas que ganhou? Comparem os números e falem aí em casa para a professora. Isso mesmo, Pedro fez o maior número. Ótimo, crianças. Então, agora é a vez de vocês aí em casa. Então, peguem o caderninho, peguem o lápis de vocês e podem registrar essa atividade aí no caderno. Então, vejam, vocês vão colocar no caderninho de vocês a data, vão pular uma linha, vão colocar número 1 e vão copiar a atividade. Então, vejam, Nicole tirou as seguintes cartas no jogo. Copiem as cartinhas e formem aí o maior número que ela pode formar com os algarismos que ela tirou e o menor número que ela pode formar com os algarismos que ela tirou. Muito bem, a partir de agora vocês terão 5 minutinhos para copiar e fazer essa atividade. A professora já volta, crianças, para fazer a correção. Podem começar.
Conseguiram resolver uma atividade? Muito bem, então vamos ver com a professora aí na telinha de vocês a correção? Muito bem, então olhem aí na telinha. Olhem só, então qual é o maior número possível que a Nicole pode fazer com as cartas que ela tirou? Vamos ver se vocês acertaram. 6.421? Muito bem, parabéns para quem acertou. E quem não acertou não tem problema, vamos continuar estudando. E o menor número, já fizeram aí em casa, crianças? Olhem só, o número 1.246. E aí, crianças, acertaram? Ah, que legal! Parabéns para vocês! Muito bem, crianças! Agora tem outra atividade para vocês fazerem aí em casa, certo? Muito bem, então pulem uma linha e podem começar a copiar. Número 2. Organize os números em ordem crescente. Olhem só, a professora colocou alguns números aí, vocês vão organizar em ordem crescente. Lembrando que a ordem crescente inicia do menor e vai aumentando para o maior. Muito bem, então podem começar. A partir de agora vocês têm 5 minutos para fazer. A professora já volta.
Já fizeram? Muito bem, então vamos ver a correção com a professora? Olhem aí na telinha de vocês. Então vamos ver como ficou os números em ordem crescente. Vejam se vocês acertaram. 1.431, 1.525 e 1.529. E aí, crianças, acertaram? Ótimo! Muito bem! Então, crianças, vamos relembrar o que nós aprendemos hoje? Então, vamos ver. Através do jogo, foi possível ler, representar e comparar números. Ordenamos os números em ordem crescente também. Muito bem! Vamos relembrar o nosso objetivo? Nosso objetivo foi ler, representar, comparar e ordenar números naturais menores que 10.000. Então, com as atividades que nós fizemos, o nosso objetivo foi concluído com sucesso. Então, vamos ver a tarefinha de casa? Observem aí, crianças. Aí tem 3 meninas e elas tiraram essas cartas. Então, vocês vão responder lá qual é o maior número que cada menina pode formar. Em seguida, vocês vão pintar o rostinho da menina que formou o maior número e depois vão organizar esses números que elas formaram em ordem crescente. Muito bem, crianças! Olha só que legal! Então, a nossa aula ela está chegando ao fim, mas logo, logo estaremos juntos novamente. Então, fiquem bem, crianças, e até a próxima aula. Um beijo! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Tayla. E aí, estão animados, crianças? Muito bem, então vamos ver qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Olhem aí na telinha. O nosso objetivo será fazer estimativa de duração de intervalos de tempo em horas, minutos e segundos. E para nós iniciar a nossa aula, vamos ver os materiais que vocês vão precisar para a aula de hoje. Então, vai aí em casa pegar. Vocês vão precisar do lápis, da borracha, do caderno, de uma tesoura e dos relógios impressos que foi nas atividades junto com a tarefinha para vocês, certo? Não se preocupem, a professora já vai mostrar para vocês quais serão os relógios, certo, crianças? Não se preocupem. Então, para nós iniciar, crianças, vocês lembram da história de hora em hora que a professora Ellen veio contar aqui para vocês? Lembram que a professora mostrou para vocês o relógio? Lembram disso? Muito bem! Então, para a aula de hoje, nós vamos relembrar, certo, crianças? Muito bem! Então, na história de hora em hora, vocês lembram que o Marcelo era um menino muito curioso? Isso! E ele queria saber o que era ver as horas. Lembram disso, crianças? Ah, mas não é ver as horas, não é mesmo? É ver as horas. Isso mesmo. E a mãe do Marcelo contou para ele como o tempo passa. Lembram disso? E aí em casa, vocês lembram, crianças, o que vocês conseguem fazer em 1 segundo? Lembram que a mãe do Marcelo falou? Isso mesmo, piscar os olhos. Ótimo, crianças! E vocês lembram o que a mãe do Marcelo falou que dá para fazer em 1 minuto? Lavar as mãos? Muito bem, que é muito importante agora, não é mesmo? Isso mesmo. Também dá para nós fazer mais o quê? Piscar os olhos 60 vezes? Isso mesmo. Alguém aí em casa tentou fazer isso? Ah, não sei, mas vocês podem tentar, certo, crianças? E vocês lembram o que a mãe de Marcelo conseguia fazer em 1 hora? Fazer o almoço. Em um intervalo de tempo de 1 hora, a mãe do Marcelo fazia o almoço. Muito bem, crianças. Olha só quantas coisas legais nós aprendemos, não é mesmo? Então agora vamos relembrar junto com a professora? Podem olhar aí na telinha de vocês, crianças.
Então, vamos relembrar. Pensem junto com a professora e respondam aí em casa, certo? O tempo que você leva para tomar um banho. Você leva horas, minutos ou segundos? Respondam aí em casa. Vocês disseram minutos. Muito bem, isso mesmo. E agora, crianças, o tempo que você leva para ligar a televisão, para pegar o controle e ligar a televisão. Será que você demora horas, minutos ou segundos? Se você falou segundos, parabéns, isso mesmo, ótimo! E o tempo que você passa na escola em dias normais de aula? Você passa horas, minutos ou segundos na escola em dias normais de aula? O quê? Horas? Muito bem, crianças, que legal! Ótimo, como vocês são espertos, olha só, esses são alguns intervalos de tempo, não é mesmo? Então vamos ver aqui com a professora agora o relógio, vamos relembrar algumas coisinhas com a professora? Então olhem aqui junto com a professora na bancada, crianças. Muito bem, então esse daqui é o nosso relógio. Vocês lembram, crianças, qual é o ponteiro que aponta os segundos? Isso mesmo, é esse ponteiro aqui. Ele roda muito rápido aqui no nosso relógio, certo? Mas não são todos os relógios que possuem esse ponteiro, tudo bem? E o ponteiro que mostram os minutos, crianças, vocês lembram qual era? Isso mesmo, é o ponteiro maior, é esse daqui, crianças. Olhem só, na aula que a professora trabalhou com vocês o relógio, a professora mostrou que o relógio ele é todo riscadinho, estão vendo? Isso mesmo, aqui no nosso relógio nós temos 60 risquinhos, porque o ponteiro maior ele leva 60 minutos para fazer 1 hora. Viram só que legal? Muito bem, crianças, e olha só que legal. Olhem esses números que estão aqui. Aqui, o ponteiro maior, ele aponta as horas exatas, certo? Então, quando ele vai do 12 até o 1, ele anda 5 risquinhos, ou seja, 5 minutos. Olha só que legal, nós contamos as horas, os minutos aqui no nosso relógio de 5 em 5. É bem facinho de lembrar pensando na tabuada do 5. Então vejam, o nosso ponteiro das horas está apontando para o 12. Então eu posso falar que são 12 horas ou meio-dia. Se ele estiver apontando aqui para o 1, eu posso falar que é meio-dia e 5. Olha só, do 1 ao 2 eu tenho mais 5 risquinhos. Então vejam, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu colocar o meu ponteiro dos minutos aqui, eu posso falar que são meio-dia e 10. Muito bem. E assim por diante. Vejam, o 3 são 15 minutos. O 4 são 20, o 5, 25, olha só, o 6 vale 30 minutos, viram só? O 7 são 35 minutos, o 8, 40 minutos, o 9, 45 minutos, o 10, 50 minutos, o 11, 55 minutos. E quando o meu ponteiro rodou o meu relógio inteiro e volta aqui, ele completou 60 minutos. Então, ele inicia tudo de novo, certo, crianças? Muito bem. Olha só que legal. E vocês sabem, crianças, que o nosso dia, ele tem quantas horas, vocês lembram? Isso mesmo, 24 horas. Então, vejam só. Quando
ponteiro à noite marca 12, aqui no 12, eu posso falar que são 0 horas, certo? E ele vai rodar e vai passar, certo? Então, eu vou falar que são 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5, 6, até chegar 12 horas, que já passou meio-dia, certo? E quando o meu ponteiro, o meu ponteiro dos minutos roda o relógio inteiro depois do meio-dia e o meu ponteiro das horas aponta aqui no 1, eu posso falar que são 13 horas. Porque, olha, se aqui já se passou 12 horas do meu dia, 12 horas mais 1 hora são 13 horas. Eu posso falar aqui no 2 que são 14 horas, no 3 que são 15 horas, no 4 que são 16 horas, no 5, 17 horas, no 6, 18 horas, no 7, 19 horas, no 8, 20 horas, no 9, 21 horas, no 10, 22 horas, no 11, 23 horas, e aqui quando ele rodou o relógio inteiro, o dia inteiro e chegou aqui novamente, se passaram 24 horas. Então, nós começamos a contar tudo novamente. Olha só quantas coisas legais. Então, a professora vai marcar um horário aqui. Vamos ver se vocês acertam? Vejam só. Vamos colocar aqui e vou colocar o meu ponteiro dos minutos aqui. Olha só, crianças. E aí, vocês sabem dizer para a professora que horas são agora? Vejam, esse é o ponteiro das horas e esse é o ponteiro dos minutos. Falem aí em casa para a professora. Você falou 2 horas e 25 minutos? Parabéns, isso mesmo. Mas se for depois do meio-dia, eu posso falar que são 2 horas da tarde e 25 minutos ou 14 horas e 25 minutos. Muito bem, crianças. Ótimo. Então, já relembramos aqui o nosso relógio. Então, agora, olhem aí na telinha de vocês. Podem olhar aí, crianças. A primeira situação que a professora trouxe para vocês. Então, vamos ler junto com a professora? Ótimo. Então, vamos lá. Na rodoviária, um ônibus sai de hora em hora. Seu último ônibus saiu às 10 horas. Em que horas sairá o próximo ônibus? Então, venham aqui com a professora, crianças, e vamos olhar o relógio aqui junto com a professora agora. Então, vejam lá. Que horas que o último ônibus saiu, crianças? Às 10 horas. E o que ele falou para nós? Que os ônibus saem de hora em hora. Muito bem. E se os ônibus saem de hora em hora, o meu ponteiro dos minutos, ele vai ter que dar uma volta inteira no relógio e completar 60 minutos, não é mesmo? Vamos ver que hora será depois que o meu ponteiro dos minutos dar a volta inteira? Vamos lá então. Olha lá, porque vocês lembram, crianças, que 60 minutos fazem 1 hora. Muito bem, olha o nosso ponteiro das horas se mexendo. Olha lá, então passou 60 minutos, ou seja, passou 1 hora. Se o último ônibus saiu às 10 horas, o próximo ônibus sairá às 11 horas. Muito bem, crianças. Ótimo! Muito bem, muito fácil isso, não é mesmo? Muito bem, então agora podem olhar novamente aí na telinha com a professora. Olhem lá. Então, toda pergunta tem uma resposta, não é mesmo? Então, vejam lá. Em que horas sairá o próximo ônibus? O próximo ônibus sairá às 11 horas. Muito bem. Então, agora vamos ver a próxima situação.
Vamos ler junto com a professora, crianças. Fernanda quer brincar com suas amigas, mas antes deverá realizar algumas tarefas. Observe as tarefas que ela irá realizar e quanto tempo irá levar para cumprir cada uma delas. Muito bem. Então, ela precisa arrumar seu quarto e ela vai demorar 30 minutos. Depois, ela vai lanchar e vai demorar 15 minutos. Em seguida, irá lavar e secar a louça do lanche. E isso levará mais 15 minutos. Então, vejam lá. A Fernanda irá iniciar suas tarefas às 16 horas. Vamos marcar junto com a professora os horários? Mas antes, observem aí, crianças. Aí, junto com as tarefinhas de casa que vocês receberam, vocês também receberam alguns relógios, lembram disso? Isso mesmo. Então, vocês receberam esses reloginhos e agora nós vamos utilizar esses relógios para essa atividade, certo? Então, o reloginho que está escrito lá, atividade 1, tarefas de Fernanda. Podem pegar aí em casa, a professora vai dar um tempinho para que vocês peguem o reloginho, olhem bem. Não se preocupem em recortar, crianças, certo? Depois que nós completarmos o relógio, a professora explica para vocês, ok? Muito bem. Já encontraram o reloginho, crianças? Sim? Ótimo! Muito bem, então agora vocês podem vir aqui com a professora na bancada, que a professora também trouxe essa atividade para vocês, certo? E nós vamos completar juntos a nossa atividade. Ok, então podem olhar aqui na bancada junto com a professora. Muito bem, crianças, então vocês conseguiram encontrar aí em casa essa atividade, ok? E aqui nós temos aqui as tarefas de Fernanda, o início das atividades, arrumar o quarto, lanchar e lavar e secar a louça. Então vejam aqui, a professora trouxe algumas plaquinhas com o tempo que ela vai levar para fazer cada atividade. Então, para arrumar o quarto, ela vai levar 30 minutos. Para lanchar, ela vai levar 15 minutos. E para lavar e secar a louça, mais 15 minutos, certo? Não se preocupem, olha só, vocês têm aí em casa para vocês fazerem junto com a professora, certo, crianças? Muito bem. E vocês lembram, crianças, que horas que a Fernanda iniciou as suas atividades? Opa, caiu aqui, não tem problema. Às 16 horas. Então, vejam só, a professora vai mostrar aqui para vocês antes no relógio. Então, ela iniciou suas atividades às 16 horas. Então, isso quer dizer que passou do meio-dia, é à tarde. Então, vejam, eu tenho aqui 13, 14, 15, 16. Então, que horas que vai ser 16 horas? 4 horas da tarde, muito bem. Então, vejam, o meu ponteiro das horas estará marcando para o 4 e o meu ponteiro dos minutos no 12, porque é uma hora exata. Ótimo! Então, sabendo disso, vamos marcar aqui com a professora o início das atividades. Então, vejam, crianças, aqui como a professora vai fazer. A professora vai colocar o ponteiro aqui das horas apontando aqui no 4. Então, o ponteiro das horas é um ponteiro menor, certo? E o ponteiro dos minutos aqui exatamente no 12. Muito bem, olha só, a professora está fazendo aqui com canetinha, mas aí em casa vocês podem fazer com o lápis, certo? Muito bem, já conseguiram marcar junto com a professora? Vejam que o da professora não ficou tão retinho, não precisa, né? Crianças, façam aí do jeitinho de vocês, ok? Muito bem, então se ela começou o início das suas atividades às 4 horas, às 16 horas, e ela demorou 30 minutos, um intervalo de tempo de 30 minutos para arrumar o seu quarto. Que horas será que, quando ela terminar de arrumar o quarto,
Vamos ver aqui junto com a professora no relógio? Muito bem, então vejam, crianças, ela iniciou as suas atividades aqui. Para arrumar o quarto, ela demorou 30 minutos. Então vejam, ela demorou exatamente 30 minutos. Então eu vou iniciar aqui o meu ponteiro dos minutos, ele vai contar 30 minutos ou meia hora, porque 30 minutos é a metade de 60 minutos. Então vejam lá. Vamos contar junto com a professora? 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos. Muito bem. Então, olha só, que horas ela terminou de arrumar o seu quarto? Falem aí em casa para a professora. Isso mesmo, ela terminou de arrumar 16h30 ou 16 ou 4 horas e 30 minutos. Muito bem, crianças. Então, vamos marcar aqui junto com a professora novamente? Muito bem. Olhem aqui, isso mesmo. Então, o ponteiro das horas vão estar marcado aqui. Estará apontando aqui no 4, certo? Muito bem. E o ponteiro dos minutos se passou 30 minutos. Então, nós vimos que ele vai apontar lá no 6. Ótimo, marcamos já. Então, ela terminou de arrumar seu quarto às 4 horas e 30 minutos, ou 16 horas e 30 minutos. Muito bem. Ela terminou aqui de arrumar seu quarto. E ela iniciou o seu lanche, começou a lanchar às 16h30, certo, crianças? E levou 15 minutos para terminar o seu lanche. Então, vamos ver aqui com a professora no relógio novamente? Isso mesmo, então vejam aqui. Então, ela terminou de arrumar seu quarto aqui. E ela demorou mais 15 minutos para lanchar. Então, ela iniciou o seu lanche aqui e demorou 15 minutos. Vamos contar 15 minutos com a professora aqui no relógio? Então, vejam aqui. 5, 10, 15. Muito bem, crianças. Então, vejam lá. Que horas ela terminou de lanchar? Será que vocês sabem que horas são agora? Isso mesmo, 16 horas e 45 minutos. Isso mesmo, crianças. Então, vamos marcar com a professora novamente aqui no relógio? Ótimo. Então, o meu ponteiro das horas agora ele estará um pouquinho para lá do 4. Ótimo. E vai estar marcando aqui o meu ponteiro dos minutos, aqui no 9. Muito bem, crianças. Ótimo, então ela terminou de lanchar às 16h45. Muito bem. E aí, ela começou a lavar a sua louça e secar, certo? E ela demorou mais 15 minutos. Se ela começou às 16h45, que horas ela terminou de fazer a sua atividade? Vamos ver junto com a professora aqui no relógio? Olhem só, crianças, ela terminou de lanchar aqui. E agora, para lavar e secar a louça, ela vai demorar mais 15 minutos. Então, vamos contar mais 15 minutos junto com a professora? Vejam lá. Do 9 até o 10, 5... 10, 15 minutos. Ótimo. Opa, um pouquinho mais para cá, certo? Ótimo, crianças. Olha lá, o ponteiro da prof não obedeceu muito bem, mas ela terminou de fazer as suas atividades às 17 horas. Muito bem. Então, vamos marcar aqui junto com a professora? Ótimo. Então, vejam aqui. Então, crianças, ela começou a lavar e secar a louça às 16h45 e ela terminou de fazer as suas atividades às 17 horas. Então, vejam aqui,
O meu ponteiro das horas agora vai apontar para o 5. Muito bem. E o meu ponteiro dos minutos vai apontar para o 12. Ótimo. Muito bem, crianças. Olha só, terminamos de completar o nosso relógio. Então, respondam aí para a professora. Que horas ela terminou de fazer todas as suas tarefas? Às 5 horas da tarde ou 17 horas. Então, agora, crianças, vocês podem pegar a tesourinha de vocês agora ou depois. Vejam só, aqui tem um pontilhado, não tem? Isso mesmo. Então, vocês irão recortar aqui na partinha pontilhada. Vocês podem começar agora ou podem recortar depois. Não se preocupem, a professora só vai mostrar para vocês aonde vocês precisam recortar. Exatamente aqui no pontilhado. A minha atividade está maior aqui para que vocês consigam observar melhor, certo? A de vocês cabem bem certinho no caderno. E agora vocês podem pegar aí em casa o caderninho de vocês, tudo bem? Então, podem pegar aí o caderninho de vocês que a professora vai mostrar a primeira atividade. Podem olhar aí na telinha de vocês, crianças. Então, vejam, agora vocês vão pegar o caderninho de vocês, vão escrever a data, vão pular uma linha da atividade anterior, vão escrever uma data. Vejam, a professora deixou ali coloridinho espaço para colar o relógio. Então, vocês acabaram de fazer o relógio junto com a professora. Não precisa, crianças, recortar agora. Quem já recortou pode colar, então escreve a data e cola o reloginho. Quem ainda não recortou, não tem problema, pode colar depois, pode recortar e colar depois. Deixa o espaço aí entre a data e o número 1 para vocês colarem o relógio, certo? E podem iniciar então, crianças. Vocês vão responder as duas perguntinhas, vão copiar número 1, vão responder e vão copiar o número 2 e vão responder. Então, vejam lá. Fernanda poderá sair para brincar às... Que horas que ela vai poder sair para brincar, crianças? Então, vocês vão responder aí para a professora. E número 2, Fernanda demorou quanto tempo para cumprir todas as suas tarefas? Então, vocês vão olhar aí no reloginho de vocês e vão ver o início que ela iniciou as suas tarefas e quando ela terminou, o horário que ela terminou de fazer suas tarefas, e vão ver qual foi o intervalo de tempo que ela demorou para realizar todas as suas tarefas, certo? A partir de agora, vocês terão, crianças, 5 minutinhos, certo? Então, podem começar.
crianças? Conseguiram realizar a atividade? Ótimo, então vamos ver a correção junto com a professora? Olhem aí na telinha. Isso mesmo, então vocês já completaram aí em casa, a professora vai corrigir com vocês. Então, Fernanda poderá sair para brincar às 5 horas. Quem colocou 5 horas? Ou ainda, crianças, se você colocou 17 horas, também está correto. Muito bem! E número 2, Fernanda demorou para cumprir todo... Fernanda demorou... Quanto tempo vocês colocaram? 1 hora? Isso mesmo! Parabéns, crianças! Então, Fernanda demorou 1 hora para cumprir todas as suas tarefas. Ótimo, crianças! Vocês responderam isso aí em casa? Parabéns! Olha lá, a professora ficou muito contente com vocês. Mas quem não fez essas respostas não tem problema, que o importante mesmo é tentar, se esforçar e aprender, não é mesmo? Muito bem, crianças. Então, podem olhar aí novamente na telinha de vocês. Agora, vocês vão precisar do outro relógio que vocês também receberam aí. É o reloginho que está embaixo, ali onde está escrito Atividade 2, relógios para a solução de problema de Igor. Certo, crianças? Então, vejam lá, eu tenho o horário atual e o início da reunião. Então, olha só, é esse reloginho que vocês vão precisar agora. Então, vamos ver com a professora. Igor tem uma reunião muito importante em 1 hora. Se agora são 9 horas, que horas iniciará a reunião de Igor? Então, crianças, peguem o reloginho. No primeiro reloginho de vocês, vocês vão marcar o horário atual. Então, se agora são 9 horas, então que horas é agora? Qual é o horário atual? Isso mesmo, 9 horas. Podem olhar aqui na bancada com a professora, crianças, que a professora vai mostrar para vocês. Eu tenho o reloginho aqui também, para vocês verem. Isso mesmo. Então, vejam só. Se agora são 9 horas, então nesse relógio aqui vocês vão marcar o horário atual. Se agora são 9 horas, então vocês vão marcar esse horário aqui. E aqui o início da reunião do Igor. Então, a reunião de Igor vai iniciar em 1 hora. Então, que horas será aqui? Então, podem começar. Crianças, podem pular uma linha da atividade anterior, podem olhar lá no slide novamente. Isso mesmo, pode olhar no slide novamente, pula uma linha da atividade anterior e agora vocês vão registrar o número 2 aí no caderninho de vocês. Certo? Então, essa é outra atividade. Então, vejam lá. Copiem, daí façam no reloginho de vocês. Quem quiser já recortar e colar ali, então a professora já colocou. Vocês vão copiar o número 2 e daí tem ali deixar o espacinho para colar o relógio que vocês vão fazer agora, certo? Então, a partir de agora, vocês terão 5 minutinhos, crianças. Tudo bem? Podem começar.
crianças? Conseguiram? Ah, que bom! Então venham aqui junto com a professora aqui na bancada para nós completar o nosso relógio. Podem olhar lá junto com a professora, crianças. Isso mesmo, então vocês acabaram de ver aí, Igor tem uma reunião muito importante em 1 hora. Se agora são 9 horas, que horas iniciará a reunião de Igor? Vamos completar o relógio com a professora aqui? Muito bem, então o nosso horário atual é 9 horas. Então o meu ponteiro das horas vai estar aqui apontando para 9. E o meu ponteiro dos minutos estará apontando aqui no 12. Ótimo! Se ele tem uma reunião em 1 hora, que horas iniciará a reunião do Igor? Que horas vocês colocaram aí, crianças? 10 horas? Muito bem! Isso mesmo, crianças! Olha lá, então, o meu ponteiro das horas estará apontando para o 10. E o meu ponteiro dos minutos estará apontando para o 12. Ótimo, crianças, muito bem. Então, vocês terminaram de fazer essa atividade, vocês vão recortar aqui no pontilhado novamente e vão colar aí no caderninho de vocês. Certo, crianças? Muito bem. Então, podem olhar lá no slide rapidinho junto com a professora. Então, a nossa probleminha tinha uma pergunta, então vamos registrar a nossa resposta. A reunião de Igor iniciará às 10 horas. Muito bem. Então, vocês são nota 10. Estou orgulhosa de vocês, crianças. Então, vamos fazer rapidinho aqui junto com a professora. Não precisa copiar agora, certo, crianças? Vocês só vão responder junto com a professora. O tempo que vocês levam para dar um pulo? 2 minutos, 2 segundos ou 2 horas? 2 segundos, muito bem! Agora, o tempo que vocês levam para tomar um banho? Vocês levam aproximadamente 10 minutos, 10 segundos ou 10 horas? Isso mesmo, crianças, 10 minutos! E o tempo que alguém responsável por vocês demora para preparar o almoço? 1 minuto, 1 segundo ou 1 hora aproximadamente? Isso mesmo, 1 hora. Vocês são os melhores. Estou muito orgulhosa de vocês, crianças. Então, vamos relembrar o que nós aprendemos hoje? Nós analisamos diferentes situações e estimamos a duração do intervalo de tempo de cada situação em horas, minutos e segundos. Então, será que cumprimos com o nosso objetivo, que era fazer estimativa de duração de intervalo de tempo em horas, minutos e segundos? Sim, nosso objetivo foi cumprido com sucesso. Então, vejam aí, crianças, a tarefinha de casa para vocês. Então, na primeira atividade, vocês vão estimar aí a duração de tempo que vocês gastam para fazer a tarefa, almoçar e dormir. Em seguida, vocês vão responder aí esse probleminha que a professora colocou aí para vocês, certo? Vão ler, vão interpretar, vão marcar aí no relógio o horário que está ali, o horário atual, que é às 8 horas, e vão marcar no relógio ao lado que horas que o João vai precisar para tomar água, certo, crianças? Então, vejam lá, o João precisa tomar água de 2 em 2 horas. Se ele tomou água às 8 horas, então no primeiro relógio vocês marcam lá 8 horas e no segundo relógio que horas serão depois que passar o intervalo de tempo de 2 horas. E em seguida vão registrar a resposta de vocês. Muito bem, crianças. Então, a nossa aula ela está chegando ao fim. Então, a professora vai ficando por aqui, mas logo, logo nós estaremos juntos novamente, tudo bem? Então, um grande beijo para vocês, fiquem bem e até a próxima aula!